Tudo bem? Vamos falar sobre achados ecocardiográficos nas cardiomiopatias felinas. Eu vou dividir o vídeo em duas partes para ficar mais rápido para assistir. O que é cardiomiopatia? É uma doença do miocárdio associada a uma disfunção cardíaca. Essa disfunção cardíaca pode ser sistólica, que é problema na contração, ou diastólica, no relaxamento cardíaco. É a forma mais comum de doença cardíaca em gatos. E ainda não há consenso na classificação das cardiomiopatias, principalmente com relação à cardiomiopatía não classificada. Quais são as cardiomiopatias? A hipertrófica é mais importante, ela vai ser o vídeo, toda essa primeira parte do vídeo vai ser sobre a hipertrófica, a restritiva, a dilatada, a ritmogênica direita e a não classificada. O que é cardiomiopatia hipertrófica? É uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Ela pode ser simétrica, então ela vai ser uma hipertrofia global, simétrica de todo o ventrículo esquerdo, ou ela pode ser localizada. Se ela é localizada, ela é chamada de assimétrica. E o local mais comum é a base do septo interventricular. Daí você também pode chamar de hipertrofia segmentar, quando é nessa região. A cardiomiopatia hipertrófica é um diagnóstico de exclusão. Você precisa descartar que o gato tenha hipertireoidismo ou hipertensão sistêmica crônica. A hipertensão sistêmica crônica, ela pode fazer tanto a hipertrofia excêntrica, que o coração se expande, ou como a concêntrica, que é a que a gente está conversando. Todas elas, essas duas doenças, podem levar tanto a hipertrofia simétrica ou assimétrica. É mais comum que as doenças causem hipertrofia simétrica, mas você não pode descartar. Se você observar hipertrofia assimétrica, também pode ser causada por uma dessas doenças. O que é conversado é que se essa hipertrofia observada é muito grande, vamos dizer assim, que teria que ter 5,5 milímetros, e você está observando 8 milímetros, você pode até dizer que o hipertireoidismo e a hipertensão sistêmica estão atuando, mas existe uma miocardiopatia junto. Então aqui a gente tem uma imagem do coração normal, o ventrículo esquerdo, com a parede normal, e a luz dentro do ventrículo esquerdo. E aqui à direita, uma hipertrofia concêntrica, simétrica do ventrículo esquerdo, tanto do septo interventricular quanto da parede, e a gente vê que a luz dentro do ventrículo esquerdo ela diminui, tá? Por isso que a gente chama que é concêntrica, para dentro. Existe um componente genético forte, então foi estudado tanto em humanos quanto em gatos, na raça, no Maine Coon, no Persa, no americano de pelo curto, no gato da floresta norueguesa, tá? E também é importante saber que, dependendo da raça, a manifestação, tanto na geometria do ventrículo esquerdo quanto no quadro clínico, vai ser diferente. Então, esse estudo de 2012, ele viu 5 raças diferentes de gatos durante 10 anos e como que se manifestou a cardiomiopatía hipertrófica para essas raças. Aí eu separei essa gráfico para vocês, que eu achei muito importante. Aqui está a idade média no momento do diagnóstico da cardiomiopatía hipertrófica. Então, o Maine Coon, que é esse gato aqui, a idade média é menos de 3 anos, já é diagnosticada a cardiomiopatía hipertrófica. O Sphinx é menos de 4 anos. A gente vai ter pelo doméstico de pelo curto e Chartreux, o diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica em torno de 8 anos. E o Persa, quase 11 anos. Então, só por esse quadro, dá para ver como se manifesta diferente a doença, dependendo da raça. E o diagnóstico da cardiomiopatía hipertrófica, como que é feito? Então, o gato doente com cardiomiopatía hipertrófica, ele pode ou não apresentar sopro. O clínico, ele não, ao escutando, ele não vai poder descartar que tem a doença. Então, você pega um gato idoso, ou a partir mesmo de 7 anos, dependendo da raça, né? Se for um Maine Coon, um Sphinx, ele pode ter hipertrófica, não ter sopro e estar com a doença mais evoluída, tá? Então, e o raio-x? O raio-x vai mostrar aumento cardíaco quando o coração está hipertrofiado e tem aumento do lado esquerdo. Mas ele não vai mostrar os estágios iniciais da doença, porque é uma hipertrofia
concêntrica. Então, vai haver aumento da espessura do ventrículo esquerdo para dentro. Então, a radiografia vai mostrar como tiver aumento já do átrio esquerdo. A ecocardiografia é o exame padrão ouro para você diagnosticar precocemente a doença. E o corte que a gente usa, aqui está a imagem do modo M, então tem um eletro, aqui está o esquema, mostrando a parede do ventrículo direito, cavidade do direito, e o ventrículo esquerdo, que é o que interessa. Então, o septo, cavidade e a parede livre. Então, você faz o modo M do ventrículo esquerdo a nível dos papilares. Aí, o ideal é fazer uma média de 3 ciclos consecutivos. Então, você vai aferir no final da diástole. Quando que é o final da diástole? Se você tem o eletro, é logo antes do complexo QRS. Se não, você olha aqui mesmo, logo antes da sístole, é o final da diástole. Aí você vai aferir tanto o septo interventricular quanto a parede livre, e esse valor tem que ser menor que 5,5. Então, quando diz aferir 3 ciclos cardíacos consecutivos, é você aferir aqui no final da diástole, aqui no final da diástole e no próximo. Assim você diminui o teu risco, o risco de você ter um erro por uma medida. Então, aqui tem uma figura de como que você vê o ventrículo esquerdo a nível dos papilares, é o corte que as pessoas chamam de cogumelo, que nós deixamos o cogumelo preto aqui. E a direita é a via de saída do ventrículo esquerdo. Quando você tem dúvida, você faz o modo M e você também afere as medidas aqui, o septo e a parede livre do ventrículo esquerdo. Porque você pode ter uma hipertrofia assimétrica ou segmentar. Então, aqui é um vídeo de como é o ventrículo esquerdo de um gato a nível dos papilares, tá? E quando você coloca o cursor, você vai ter o modo M. Então, você vai medir logo antes do complexo QRS, nesse caso, o complexo QRS é negativo. Você vai medir tanto o septo quanto a parede livre. E depois você mede na sístole, mas a sístole, ela não vai te ajudar no diagnóstico da cardiopatia hipertrófica. Você tem que ter os valores de referência mais da diástole, né? Então, aqui no caso, deu 6 milímetros. Essa aqui eu tô com o vídeo em cima. Aí, esses 6 milímetros, você vai ter que saber o tamanho do gato para saber, tá acima de 5,5, então é uma cardiopatia hipertrófica. A menos que seja um gato muito grande, depois eu vou ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que tem todas essas medidas. Então, você tem a espessura do septo, a cavidade e a espessura da parede livre. Esse é um vídeo da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, aqui é o ventrículo esquerdo. Por que é a via de saída? Porque você vê a aorta, que é por onde sai o sangue. Então, é nesse corte que você vai fazer uma pausa e você vai medir na diástole também, para saber a espessura tanto do septo quanto da parede livre. Então, aqui está um exemplo, né? Aqui a gente tem uma medida do septo da parede livre. A gente está vendo o ato esquerdo bem grande e o gato estava com 5,7 no septo. Então, pode ser que ele tenha hipertrófica, né? Tem que ver o resto do exame. Mas esse ato esquerdo está bem grande. Outra coisa que é importante considerar, quando você vai medir, existe uma margem branca, que é a borda do endocárdio. Então, você tem 3 maneiras que você pode fazer. Eu tirei essas fotos desse artigo de 2015. Você pode medir, incluir a borda branca dos 2 lados. Você pode excluir a borda, ou você pode excluir em cima e incluir a de baixo. Esse terceiro, que seria o mais perto da perfeição. Então, porque no de cima você aumenta os milímetros, nesse aqui você diminui, e nesse você tem um valor mais próximo do verdadeiro, tá? Então, você pode pegar em cima da borda branca, depois em cima, ou embaixo da borda branca e depois embaixo. Desse mesmo artigo, eu peguei essa imagem
do ventrículo esquerdo a nível dos papilares, tá? Então, aqui seria o normal, o cogumelo normal, tá vendo? Aqui já existe uma hipertrofia simétrica, tudo tá espessado, o cogumelo tá bem pequeno. E esses dois de baixo é a hipertrofia assimétrica do ventrículo esquerdo. Correto? Muito importante. Esse artigo é de 2016 e pesquisou quase 20 mil gatos de raça pura com ou sem doenças cardíacas. E eles mediram quanto que é o normal ter de espessura do septo interventricular em diástole e da parede livre em diástole. Eu coloquei a foto desses dois gatos, que a gente não pode comparar o brasileiro de pelo curto, que tem uma média de 5 quilos, com o Maine Coon, que tem uma média de 6, 7 quilos. Esses animais têm o peso diferente e o coração vai ser diferente. Então, essa tabela eu peguei do artigo, esse artigo é de livre acesso na internet, vocês conseguem também, e tá todos os pesos possíveis do gato e os valores do septo interventricular em diástole, a cavidade em diástole e a parede livre em diástole. Aí a gente vai ver, olha, que vai, por exemplo, quando eles são pequenos, o normal não chega a 5. E esse valor de 5,5 que a gente conversou, a partir de 6,5 quilos. Então, se você pegar um gato com 6 quilos que tenha 5,5 nesse teu valor, você pode pensar, ou 5, que ele, na verdade, é um grande choque pra gente, essa tabela. Porque esse 5,5 ele diminuiu, né? Então, se você pegar um gato de 3 quilos com 5,5 milímetros, antigamente você ia falar que está normal. E agora você pode falar que ele tem cardiomiopatia hipertrófica, porque ele está muito fora do valor de referência para o tamanho dele. Entende? Então, só para um gato a partir de 6,5 kg é que o valor de referência de 5,5 vale. Bem complicado. Então, a gente vai ter mais diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica no estágio inicial, porque muitas vezes a gente só vê aumento de espessura e não vê mais nenhuma outra mudança, né? Então, aquilo que eu tinha comentado, você pode aferir o septo na via de saída do ventrículo esquerdo em diástole e para você ver se tem hipertrofia septal. Então, nesse exemplo aqui, está antes do complexo QRS, e foi medido o septo, e a medida foi 5,5. Então, se for um gato com até 6,5 kg, está espessado. Se for um gato menor, maior que isso, daí está normal. Esse exemplo aqui, eu vou comentar sobre o movimento anterior sistólico. O movimento anterior sistólico é quando aqui a gente tem a mitral, quando a cúspide da mitral obstrui a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, primeiro, só observando essa imagem, a gente vê um ventrículo esquerdo muito hipertrofiado, uma luz muito pequena. Aí, o que acontece? No momento da sístole, quando o sangue está passando por aqui, ele acaba puxando essa cúspide septal e ela encosta aqui. Isso faz mais obstrução, tá? Isso se chama obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Só que gatos normais, imagine um gato com ventrículo esquerdo normal, com frequência cardíaca alta, também pode ter um movimento anterior sistólico. Importante saber, 50% dos gatos com cardiomiopatia hipertrófica têm movimento anterior sistólico, tá? E o que é? Vamos mostrar de novo as imagens. Aqui o coração normal, aqui o coração com hipertrofia simétrica, concêntrica, do ventrículo esquerdo, a luz diminuída. E por último, o coração com hipertrofia simétrica e um movimento anterior sistólico, a mitral encostando aqui e obstruindo a saída do ventrículo esquerdo, o fluxo de saída. Então, quando você pega aquela imagem do modo M, da via de saída e coloca o modo M, ele vai fazer esse aumentinho, esse Mzinho aqui para cima.
que não deveria existir. Deveria vir assim, assim, assim. E aqui nesse exemplo, tá quase encostando, ó, tá vendo? É o movimento anterior, tá se encostando no septo. Então aqui seria um movimento anterior sistólico, uma obstrução maior que este. Ok? Outra alteração que é bem comum de ver é o fluxo aórtico vai estar aumentado com pico de velocidade tardio. Então, o fluxo aórtico, ele tende a ter esse formato. Ele tem uma aceleração rápida, desacelera também. Ele tem o formato triângulo-retângulo. Quando tem obstrução dinâmica, ele acelera mais lentamente, só que ele chega a uma velocidade maior. Então, ele tem esse formato assim, tá? Então, aqui tem uma imagem de um paciente que eu fiz, que chegou quase a 300 a velocidade na via de saída do ventrículo esquerdo, então aumentou bastante, o normal é em torno de 150, de 160 no máximo, e esse formato ficou invertido, não ficou o triângulo retângulo. E aqui é uma imagem de livro mais bonitinho, mostrando como que é o fluxo da aorta quando há obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Essa imagem é bem interessante. Quando você faz a via de saída do ventrículo esquerdo, você pode colocar o Doppler colorido. E sempre quando tem mosaico de cores, é porque tem turbulência e a velocidade está maior do que a referência que está aqui. Então, uma velocidade maior que 108 centímetros por segundo. Então, a gente está vendo que tem turbulência, tem mosaico de cores, tanto aqui na via de saída do ventrículo esquerdo, como dentro do lado esquerdo. O que está acontecendo? Esse paciente, ele tem movimento anterior sistólico e também tem regurgitação de mitral. Então, o movimento anterior sistólico está fazendo a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, e na hora que essa cúspide septal vem para cá, acaba abrindo, né? Ela vai estar fechada, abre um buraquinho e volta sangue para o átrio esquerdo. Então, aqui eu quero um vídeo para vocês verem, né? Vocês estão fazendo o exame do gato. Essa aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, é ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e a aorta. Então, o vídeo vai mostrar que o fluxo tá azulzinho, não tem turbulência. Tá? E o próximo vídeo tem turbulência e tem insuficiência de mitral. Tá vendo? Esse paciente, ele tem um 4 câmaras, ficou bem pequenininho, ele tem obstrução dinâmica, então a gente vê que tá vindo sangue azul e de repente tem um mosaico de cores, tá? Eu vejo um pouco difícil de entender, mas dá para ver que tem uma turbulência aqui. Aí quando você coloca o Doppler contínuo, você vai conseguir aquela imagem que eu coloquei, aquele fluxo com a aceleração tardia. Esse aqui é só para mostrar como que o quarto câmara normal de um gato, né? Depende do teu transdutor também. E a outra coisa que é importante é a relação ato esquerdo à aorta. O ato esquerdo pode estar normal ou aumentado. Então aqui tem a imagem do ato esquerdo normal, aqui ele está aumentando e aqui está bem grande. E ele é indicativo, o aumento do ato esquerdo é indicativo da severidade de cardiomiopatia hipertrófica. Por que ele aumenta? Por disfunção diastólica, então é assim. O átrio esquerdo recebe o sangue e ele tem que passar o sangue para o ventrículo esquerdo. Se o ventrículo esquerdo não relaxa o suficiente, o átrio esquerdo não vai conseguir passar todo o sangue. Então ele vai acabar aumentando de tamanho, porque tem o sangue que ele deveria ter passado para o ventrículo esquerdo e não passou. Então isso é uma causa de aumento do átrio esquerdo por disfunção diastólica. Também pode haver por regurgitação de mitral, quando a cúspide septal da mitral encosta um pouquinho na via de saída, abre, a mitral não acaba não ficando fechada direitinho e volta sangue para o lado esquerdo. E por disfunção sistólica é mais para adiante, quando a doença está bem evoluída e ela
fica com características de cardiomiopatia dilatada. A gente vai explicar mais para frente. O mais comum na cardiomiopatia hipertrófica é que o aumento do ato esquerdo seja por disfunção diastólica, que o coração não consegue relaxar. E você lembra que a luz dentro do ventrículo esquerdo, ela fica diminuída, não cabe muito sangue ali dentro. Então, o sangue vai ficar todo acumulado no ato esquerdo. E outra coisa que é importante, toda vez que a gente tiver um ato esquerdo gigante, você pode ter smoke, que é um contraste espontâneo, como se você vê umas nuvenzinhas de sangue, como se fosse uma nuvem mesmo, que é a tendência a ter uma estase desse sangue. Então, é uma tendência para o trombo. Então, você pode ver o smoke, que é o pré-trombo, e o trombo, que vai ser uma área esbranquiçada. Depois eu vou colocar um slide para vocês. Essa aqui é uma relação ato esquerdo-aorta, né? Ato esquerdo-aorta, de gato. Então, essa mesma imagem você fez, a gente divide o tamanho do ato esquerdo pelo tamanho da aorta. Nesse paciente deu 1,9, está aumentado. Então, para gatos, o valor de referência tem que ser maior que 1,5. Então, se der até 1,5, está dentro da normalidade. Acima de 1,5 é aumento do lado esquerdo. E é importante que você vai medir na sístole aqui logo depois da T, tá? Esse é o momento que você tem que medir, fazer a relação ato esquerdo à aorta, tá? Ou se você não tiver eletro, você tem que estar aqui bem redondinho e você vê o símbolo da Mercedes-Benz. Essa aqui é uma imagem do trombo, então. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo bem grande e essa área toda anecoica. Você podia fazer o diferencial ou de massa ou de trombo, né? Mas nesse caso é exemplo de trombo. Eu peguei desse YouTube. Como que vai estar a função sistólica? A fração de curtamento geralmente está aumentada na cardiomiopatia hipertrófica. Mas como eu posso dizer se está aumentada se eu não sei o que é normal? Então, o normal é entre 30% e 60%, uma média de 45%. Então, aumentada seria acima de 60%. E esse ventrículo esquerdo hiperdinâmico, contraindo mais, ele pode agravar mais ainda a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? Imagine ele contraindo mais, vai fechar mais ali a via. Aí, esse artigo, ele fala que quando a função sistólica está comprometida, quando a fração de curtamento está menor que 30, é um mau prognóstico. É aquilo que eu tinha comentado com vocês. A doença, a cardiopatia hipertrófica, ela aparece que com a evolução, quando ela está muito evoluída, ela perde um pouco essa característica de função sistólica aumentada e começa a ter dano no miocárdio. E esse dano no miocárdio vai fazer com que o coração não contraia direito. Então, você pode confundir com uma cardiopatia dilatada. A gente vai ver no outro vídeo. E a função diastólica. Então, aqui eu estou citando para vocês o que acontece. Depois a gente talvez tenha que ter uma aula só de função diastólica, como avalia. Então, esses parâmetros, pode haver um padrão de relaxamento anormal ou padrão de relaxamento pseudonormal. O pseudonormal, ele é uma evolução desse. Então, ele é pior do que o anormal. O que é o anormal? Aumento do TRIV, que é o tempo de relaxamento isovolumétrico. Quando você faz o fluxo mitral, a onda E está menor que a onda A. Quando você faz o Doppler tecidual, a onda E' é menor que a linha. Quando você faz o TRIV está normal e a onda E está maior que a onda A, a função diastólica está normal. Porém, você tem que confirmar com o Doppler tecidual. Se o Doppler tecidual te mostrar E' menor que a linha, esse é o padrão de relaxamento pseudo-normal. Então, é muito importante para você avaliar a função diastólica, você conseguir fazer o Doppler tecidual. Senão você vai ficar, se você esconde essa informação aqui, você vai dizer que está normal. E, na verdade, está pior do que o quadro de cima. O problema é que em gatos, a frequência cardíaca geralmente está muito aumentada na hora do exame. E você vê as ondas fusionadas, você vê tudo junto. Não consegue separar a E da A. Aí existe um trabalho que ele preconiza o uso de timolol, colírio, antes do exame. 20 minutos antes do exame.
Aí ele vai diminuir a frequência cardíaca do gato e você vai conseguir separar a onda E da onda A. Então aqui está vendo o que é uma onda fusionada. Onda fusionada, EA fusionado, EA fusionado. Aí aqui conseguiu separar. E o E está menor que a. O E é o primeiro. E o A sempre vem depois da P. O E está menor que a A. Tá? Então esse é o padrão de relaxamento anormal. Quando está fusionado, geralmente a onda tem maior velocidade do que quando está separado. E esse aqui é um exemplo do Doppler tecidual. E daí o E' está menor que o A'. E observações finais. A cardiomiopatia hipertrófica, às vezes, ela pode ter mais dificuldade no diagnóstico. Então, existem os falsos tendões, que são estruturas finas que se estendem do septo interventricular para os músculos pavilares. E eles podem ser incluídos inadvertidamente e aumentar a espessura. Inadvertidamente. Então, tipo, aqui você está vendo que tem o septo e tem um pedacinho preto e tem esse branco. Então, na hora que você for fazer o modo M, você às vezes pode sem querer incluir, pegar o momento e incluir junto. Aí você vai ter uma espessura aumentada. Por isso que é importante você fazer 3 ciclos cardíacos consecutivos de uma média. E você tem que ter essa imagem bidicional bem bonitinha para não pegar esse falso tendão. E a desidratação, ela pode também causar uma pseudohipotrofia. Você faz e vai estar espessada aqui, você vai ter impressão, vai estar espessada a parede ou o septo interventricular. Agora terminou essa primeira parte, gente.